Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 9, versos do 14 ao 15. Acontece que os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, discípulos de João Batista, e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Fizeram essa pergunta, essa indagação a Jesus. Por que a gente jejua e vocês não jejuam? Os teus discípulos também não jejuam. Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então Jesus estava dizendo: se eu estou no meio dos meus apóstolos, se eu estou com os meus discípulos, eles não têm motivo nenhum para jejuar. Ao contrário, eles têm que fazer festa. Dias então virão em que o noivo será tirado. Jesus estava falando da sua paixão. Tirado do meio deles. Jesus estava falando da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, aí sim, eles jejuarão. Chegou o tempo da igreja jejuar. A igreja nascia com os 12 apóstolos. Então, enquanto Jesus estava no mundo com eles, melhor dizendo, com os apóstolos, com a igreja não necessitava jejuar, porque estava com o noivo, festejando, vivendo aquela, vamos dizer assim, que prévia das núpcias do Cordeiro. Agora a igreja deve jejuar, e principalmente nesse tempo favorável, tempo da quaresma, tempo de penitência, tempo de intensificar a oração, tempo de intensificar a penitência e tempo de intensificar a caridade, que é os 3 pilares da quaresma. Agora sim, nós devemos jejuar, principalmente hoje, sexta-feira. Geralmente a igreja orienta jejum e abstinência de carne nas sextas-feiras, lembrando, ou melhor, guardando, fazendo memória da paixão de Cristo. É orientado, mas obrigatoriamente como mandamento, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, abstinência de carne e jejum. Chegou o tempo da igreja jejuar, chegou o tempo da igreja fazer penitência, chegou o tempo da igreja intensificar a sua oração e assim alcançar, vamos dizer que a vida que é agradável a Deus, uma vida de santidade, uma vida que agrada aquele que morreu para lavar e alvejar a igreja com o seu sangue e a manter imaculada até o dia do seu retorno para apresentá-la gloriosa diante do Pai. Amém. Deus abençoe você e que nós possamos viver as práticas que a igreja nos orienta nesse tempo favorável, nesse tempo de salvação.